Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Nostralia. Este é um espaço onde debatemos os principais assuntos referentes ao processo de reconhecimento da cidadania italiana. Eu me chamo Maíra Moraes e tenho o prazer de apresentar esse episódio tão especial sobre os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nesse episódio comemorativo, temos a participação de convidados que entendem muito do assunto. O fundador da Rádio Radize de Caxias do Sul, Walter Buffon, a historiadora e professora Vânia Herédia e a nossa supervisora da área de genealogia e também historiadora, Angélica Lemos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Por estarem aqui e compartilharem o conhecimento de vocês com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. E para dar início a esse bate-papo queria jogar para a história da imigração. Queria entender como é que foi antes da chegada dos imigrantes aqui. Por que eles vieram? Bom, eu posso começar. Eu diria que os imigrantes no século XIX, após o Congresso de Viena, houve uma reorganização da Europa com os processos de unificação. E à medida que cada país foi se constituindo, muitos problemas apareceram com a unificação. Mas, economicamente, se nós falarmos da Itália, ela teve muitos problemas econômicos. Isso fez com que houvesse como saída do excedente populacional a questão migratória. Nós vamos ver que a Itália se unifica em 1861 e a grande imigração vai acontecer praticamente quase 20 anos depois. Mas os italianos tinham uma experiência muito consistente em imigração temporária. Eles emigravam para países próximos, mas eles retornavam para o lar, para a aldeia. E, consequentemente, essa experiência motivou-os a fazer o processo da grande imigração. Então, nós vamos ver que, olhando todos os motivos, né, que levaram um número tão elevado de pessoas a optar pelo processo migratório, foi como uma saída para a própria nação que, naquele momento, se constituía. Então, a questão da unificação política, a crise agrária que a Itália passava naquele momento, que tinha que renegociar as formas de trocas comerciais na própria Europa, com a França principalmente, com a Inglaterra e com a Alemanha. Então, nesse sentido, a imigração italiana ela vem solucionar um problema para os italianos e, ao mesmo tempo, ela é muito benéfica para o Brasil, porque o governo imperial, naquele momento, queria ocupar partes do Brasil, principalmente depois da Lei de Terras, no sentido de defesa dos seus territórios, suas fronteiras. E, consequentemente, a partir de 1850, a imigração passa a ser também uma forma de estimular uma mão de obra mais qualificada, branca, que pudesse substituir os escravos pelo fato de, naquele momento, o próprio movimento abolicionista já estar avançado. E todos esses fatores juntos eles vão estimular o êxito, tanto por parte da Itália quanto por parte do Brasil. Então, eu diria assim que olhar para esses 150 anos da imigração é muito importante, porque foi um movimento que deu oportunidades àqueles que vieram para cá de sair de uma condição econômica quase de servos para se tornarem pequenos proprietários. E isso foi muito importante para a questão, na nossa zona de colonização italiana, essa ideia da propriedade, assim, de se tornar proprietário, de poder plantar, de poder ter trabalho para os filhos. Então, eu diria assim, que toda a junção desses elementos justifica a prosperidade dessa região. E como é que foi a chegada aqui, né? O que eles encontraram? Eu diria assim, eles passaram muitas dificuldades para chegar aqui. Nós vamos ver que é importante separar os períodos de chegada dos italianos, porque muitas vezes tem uma confusão em relação que todos como se tivessem chegado juntos. Não é bem assim. Os primeiros enfrentaram muitas dificuldades, porque no início a colônia Caxias ela estava vinculada a São Sebastião do Caí.
Tá? Ela acabou ali em 1884 sendo distrito de São Sebastião do Caí. E quando os italianos chegavam no Rio Grande do Sul, eles chegavam ou em Porto Alegre ou em Rio Grande, eles tinham que se comunicar por meios fluviais. E os portos mais próximos eram de São João de Montenegro ou de São Sebastião do Caí. Consequentemente, essa vinculação com os alemães fez com que até a chegada desses locais, desses portos, fosse uma parte dessa travessia. Depois ainda tinha toda a questão da montanha, de chegar nos primeiros barracões, né? Nós vamos ter alguns barracões ainda na área alemã, mas o que vai distribuir para as colônias do Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, ele vai se situar na primeira légua, que seria ali próxima a Nova Milano. Então, nesse sentido, nós vemos que eles foram muito corajosos, né? Enfrentaram muitas questões importantes. E para poder entender esse processo, é necessário olhar para a lei de terras, que favorecia a questão da compra de terras a crédito, a partir de 5 anos, e uma lei que é pouco estudada entre nós, mas que é muito importante, que é a Lei das Colônias, que ela é anterior à lei, à chegada dos italianos, ela é de 1867, quando o governo imperial ele realmente acredita que tinha que vir essa mão de obra. Então, ele facilita as passagens, ele facilita o dinheiro para aquele chefe de família que vai chegar aqui, alguns equipamentos, sementes, e também essa possibilidade de trabalhar na colônia por alguns dias para poder ter recursos monetários, para poder começar o desmatamento do seu lote. Então, eu diria assim, que eles foram sempre muito corajosos, vitoriosos, porque conseguiram realmente fazer a ocupação da colônia. E nessa nossa região aqui do Nordeste do estado, 3 colônias foram importantes. As 2 primeiras, que era Conde Deu e Princesa Isabel, e depois a colônia Caxias, que se localizava praticamente, era chamada Fundos de Nova Palmira, que se localizava na fronteira com a colonização alemã. Tá? Então, eu acho que nós temos que olhar para esses aspectos e verificar, assim como os italianos que aqui chegaram no início, eles acreditaram na experiência que eles investiram, né? Eles realmente foram muito... Não é a palavra só, não é coragem, assim, eles queriam realmente que desse certo a experiência. Né? E com isso, eles trouxeram muito da cultura deles para cá também, né? Inclusive nesse período de migração que aconteceu, até surgiu uma língua própria, né? O italiano. Então, eu queria que o Walter falasse um pouquinho para nós disso também. Bem, eu acho que é importante isso porque, já vou pegar um gancho aqui da professora Vânia, da questão das dificuldades que eles enfrentaram quando aqui chegaram, né? Só matas, animais ferozes, não tinham ferramentas, não tinham casas, não tinham nada, né? Tinham o pouquinho que trouxeram de lá e acabou. Mas eles foram fortes, muito fortes, porque senão não estaria do jeito que está hoje a situação. Trabalharam muito, sofreram, mas fizeram. É uma questão, por exemplo, de morar. Não tinha onde morar. E morar em quê? Não tinha uma lona plástica para colocar lá para se proteger da chuva. O que eles fizeram? Tem casos aí que tem a árvore do embu, que faz umas raízes grandes, tudo por cima da terra, e embaixo fica um lugar onde eles se abrigavam e moravam lá até conseguir derrubar algumas árvores, fazer as casas, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, aproveitaram o que tinha na natureza para eles, né? E a parte cultural que eles trouxeram de lá, né? Que ainda hoje eu tenho orgulho de divulgar isso, porque muita gente não sabe, né? A questão da cultura é importante, a religiosidade dos povos todos, não é só dos italianos, todos são assim. E isso dá coragem, dá força para se manter, né? E nesse ponto, assim, eu vi há alguns anos aí que existia aqui em Caxias do Sul um programa de música italiana, um programa italiano, que era Cancioníssima do grupo de teatro Misericolone. E aí, em 2017,
ouvi a ideia, ouvi que alguém falou assim que o programa não iria mais existir. Porque foram muitos anos, inclusive um programa que Maneco e tantos lá que fizeram isso, né, tiveram que pedir licença para o Ministério das Comunicações para poder fazer o programa, porque era falado na época diziam um dialeto, né, em italiano, né? Então tiveram que ter licença para poder fazer. E foi um programa que ficou muitos anos. Aí um belo dia disseram que ia encerrar, cansaram. E eu sempre fui de gostar da cultura, da música, enfim, dessas coisas todas, e gostar de microfone, né? E eu acho que isso vem... Não tem ninguém da família que faz isso, mas alguma coisa tem aí. E eu sou apaixonado pela cultura italiana porque a gente tem que mostrar aquilo que se sabe, né, para aqueles que ainda não sabem, né? Então, surgiu. E aí, numa conversa, assim, né, de um pessoal, existe as rádios online, a rádio web e tal. Opa, facilitou, porque a questão financeira também, uma rádio... Sim, precisa de uma concessão, né? Concessão e muito dinheiro também para colocar. E aí, surgiu essa oportunidade, vai ser uma rádio com programação italiana. E aí nós estamos na rádio lá, ela é programação 24 horas, nós temos aí em torno de 90% italiano, né? Para quê? Para contar histórias, né? Para conversas, anedotas, brincadeiras e assim por diante. Manter aquilo que antigamente tinha. E aí divulgar as festas das comunidades, divulgar jogos, aí vem uma série de coisas que precisaria muito tempo para falar, mas enfim. Então, nós temos aí a Rádio Radiz, que a gente faz os programas também, a gente faz pelo aplicativo, o pessoal acompanha pelo aplicativo, e a gente faz também com imagens, né? Live em Facebook, enfim, nós vamos agora entrar no YouTube, no Instagram também, né? Então, é importante para a gente passar adiante, né? E fazer toda a divulgação que a gente faz também, que acho que é importante a rádio fazer isso, de tudo que está acontecendo para que se possa levar adiante isso. Em 2021, a Universidade do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, começou a colocar lá à disposição um curso de extensão de italiano. O que é o italiano, para quem não está por dentro, sim? Eu queria que tu contasse para nós justamente um pouquinho de como surgiu, né? E aí surgiu em função de que, quando de lá saíram, eles tiveram, e como eles moravam em localidades diferentes, cada um tinha um dialeto, tinha uma língua, vamos dizer. E eles, a língua italiana, que já tem 10 anos, né, ela começou por causa que as pessoas não conseguiam se entender. Um não entendia o que o outro falava. E aí começaram a se juntar todos, um aprendia a língua do outro, o outro do outro, e saiu meio que assim, quietinho, né, o italiano. E que depois, então, quando várias pessoas, né, começaram a trabalhar em cima disso, né, então surgiu a língua italiana, hoje é uma língua de referência cultural brasileira, reconhecida pelo Ministério da Cultura, pelo IFAM, né? Então, isso é importante e que a gente consegue levar adiante tudo aquilo que antigamente eles tinham e talvez fosse se perder. E depois da universidade, então, formando professores até, né, ministrantes de aulas de italiano. E aí a UX começou também. 2024, então, ano passado, de maio até outubro, Italiano in Famiglia. Qual o objetivo? Como diz o nome do evento, né? Italiano in Famiglia, é manter o italiano nas famílias, ensinando crianças, jovens, né? E é muito bom isso, porque lá a gente ouve lá crianças assim, de 5, 6 anos falando, chega de noite, começa a aula, todo mundo... buonasera, 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 daí um pouquinho, buonasera, aquela vozinha, assim, pessoas com acima de 80 anos, olha que maravilha que é. Por quê? Porque hoje nós temos gramática, nós temos dicionários, facilita bastante aprender isso. E isso é uma coisa que a gente tem que divulgar muito para as pessoas não perderem isso aí, porque a história não se pode perder, né? Acho que justamente nesse ponto, né, que a gente fala muito das raízes de manter vivo e de não perder a história, queria que vocês trouxessem para nós também um pouquinho mais do que vocês veem que se consolidou das influências que os imigrantes trouxeram
e se mantêm até hoje muito fortes no nosso estado, né? Eu nessa direção que o Walter colocou em relação à língua, eu vejo quando nós recebemos professores da Itália, a surpresa deles de quando eles visitam as colônias, que as pessoas falavam uma língua que eles não veem mais na Itália e que aqui ainda é mantida. Então, eu vejo a surpresa assim, em relação a alguns costumes também, em relação à alimentação, de hábitos que os avós deles tinham no passado e que hoje eles não veem mais nas suas cidades e que nós mantemos, né, como algo natural. A questão, por exemplo, da polenta, a questão das massas, as formas, muitas vezes, de fazer, que foram eliminadas e que esses descendentes mantiveram. Eu acho que isso é muito interessante, vai nessa direção de manter uma cultura como um elemento identitário, mas eu acho que os italianos trouxeram muitas questões, principalmente nessa questão do campo, assim, de mexer com a terra, um trabalho especializado em relação aos próprios habitantes que estavam aqui. E eu diria que o camponês de lá era diferente do nosso agricultor. Ele vinha com uma experiência de também resolver problemas que não era só com a terra da aldeia, né? O contadino, como se diz, né? E que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm essa noção de que ele não veio aqui só para plantar, fazer aquela questão. Ele conseguiu fazer o plantio, mas ele também, junto com ele, com esses camponeses, muitos tinham experiências artesanais fortes que fizeram com que essa região fosse uma região muito desenvolvida. A questão dos funileiros, dos pedreiros, marceneiros. Eu vejo assim, tem um material de 1892, quando tem o primeiro registro das profissões, quando Caxias se torna um município, que tinha uma fábrica de pó de inseticida. Quer dizer, isso é uma experiência já de lidar com produtos químicos, né, que na época não era comum aqui. Então, eu acho que nós temos que reconhecer todo esse processo para poder valorizar, porque se não tem conhecimento da história, não tem o valor dado a ela, né? E a história é que nos oferece esses elementos, né, da cultura, do trabalho. Assim, por que eles eram tão trabalhadores? Por que eles criaram a cultura do trabalho, né? Então, nós temos muitas questões para discutir. E nesse mesmo campo aí, né, se me permite, lá em Anarrec, que é onde eu moro, onde eu tenho a Rádio Radize lá, está saindo agora e vai ser inaugurado em outubro, uma coisa importantíssima. E justamente agora nesse ano que estamos aí com 150 anos da imigração, numa propriedade de 25 hectares, a última colônia que nunca foi mexido um palmo de terra, é da época que foi doada entre aspas, né, para os imigrantes. E vai ser uma cidade em movimento. Vai ser um projeto fantástico que já está bem adiantado na construção, né? Onde vai ter, não num primeiro momento, mas depois, até trem vai ter lá dentro da colônia. Tem parreirais que vai ter lá, chalés por cima das parreiras, vai ter mulas, bois puxando carroça, puxando arado, mostrando, os funcionários da Vila Deitrone, como é chamado lá, que vai ser chamado, é uma questão deles fazerem, mostrarem como era, vão ser atores lá dentro de todo. Gente que vai à missa montado em mulas, que era um animal muito forte, né, e tal, vão lá, amarram atrás da igreja, lá nas árvores, exatamente como era, né? Então vai ser, e tem lá, a senhora falou, né, das coisas que faziam, Eberle fazia os chareto, os lampiões, sim, né? Sim. Vai ter lá um espaço, uma casinha lá, mostrando o que a Eberle fazia e tantas outras coisas. Vai ser eu brinco lá com o Edson, lá o Trovão, que é o apelido dele, todo mundo conhece, que vai ser um Beto Carreiro dos italianos, né? Porém, com mais coisas assim, vai ter gastronomia, né? Vai ter música, vai ter toda essa parte aí da agricultura, porque vai ter produção de milho, de trigo, tudo que plantar, tudo vai ter. Maravilha. Então, é bem importante isso, que pelo menos aqueles que só ouviram falar, eles vão ter a oportunidade de conhecer exatamente como era antigamente. E hoje, com as coisas de hoje também, né? Museu de território, assim, Museu, exato, né? Muito legal.
E nessa questão acho que de ter contato, né? A gente vê que aqui no Rio Grande do Sul, além de todo esse orgulho, dessa força para manter vivo as raízes e esse orgulho da imigração, a gente tem uma proximidade também com a história na busca pelo reconhecimento da cidadania italiana, né, Angélica? Então, isso também gerou um aumento. Nos últimos anos, a gente vê que aumentou a busca pela cidadania. Como é que é? O aumento pela procura pela cidadania italiana, pelo reconhecimento dela, cresceu muito nos últimos anos. Não vou me arriscar a falar números, mas eu posso dizer que do início de 2024 para cá dobrou, né? Apesar dos eventos que acontecem, né? Os decretos que impuseram taxas, decretos agora que procuram impor limite de gerações, né? Outras coisas, essa busca cresce, mas essa busca cresce também por causa do trabalho, né, como da Rádio Radice, das comunidades que são muito fortes aqui, né, cada local tem a sua comunidade, né, tem uma Ana Rec aqui em Caxias, lá em IP tem São Valentim, lá em Antônio Prado, que são minhas cidades referentes, tem Santana, tem várias comunidades, essas comunidades têm uma organização, e quando tu vai num lugar desses, né, um almoço de capela, uma janta de capela, tu vai ouvir eles falando dialeto, tu vai ouvir eles comentando dos bisavós que vieram de lá, né, então esse trabalho, né, que é feito pela Rádio Radice, pela universidade, né, que foi feita também, principalmente lá em Antônio Prado, foi feito um movimento, né, para valorização, porque Antônio Prado é a cidade mais italiana do Brasil, tem um centro histórico gigantesco de casas tombadas, então esses movimentos também impulsionam, né, as pessoas a procurar, e também porque quando as pessoas fazem o processo de cidadania, elas estão buscando uma coisa muito parecida com o que os antepassados elas vieram buscar, né, uma oportunidade. Né? Eles tiveram uma oportunidade, como o Prof falou, já estavam acostumados a migrar, né, por curtos períodos, mas agora aqui também, né, os descendentes deles, que descendem dessas pessoas que de fato vieram para cá, né, é inegável, né, nós temos registros e registros, milhares de fontes, né, que indicam que essas pessoas vieram para cá, e agora essas pessoas estão reconhecendo uma coisa que já é delas, né, elas já nasceram italianas, não, como a gente falou, né, antes fora do ar, a Constituição italiana garante isso para as pessoas, né? E o sangue, né? Porque a cidadania, ela é sanguínea, então ela passa de sangue para sangue, então você tendo um antenato italiano, você é italiano, né? Então, e aqui na Serra é muito vivo isso, né? Eu vivi sempre aqui nessa região, então a gente percebe todos os dias, em qualquer lugar que tu vai, né? Tu vai encontrar alguém que fala um pouquinho do dialeto, em qualquer supermercado que tu for, não importa se for do centro, se for num bairro, tu vai ouvir alguém falando, né? Um dialeto, um buongiorno, né? Uma coisa assim. Então, eu acho que, com certeza, a busca por oportunidades, né? E o reconhecimento do direito por orgulho, né? Das suas origens também são que influenciam, né? No crescimento da busca pelo reconhecimento da cidadania. E como é que vocês veem, né, as duas, assim, enquanto historiadoras, um paralelo entre o passado, justamente isso dos italianos virem para cá, buscarem novas oportunidades, e agora esse processo contrário, né, de brasileiros indo para lá, buscando oportunidades da Europa, e até o contexto histórico da Itália, né, de trazer um pouquinho para nós isso sobre essa recepção, por assim dizer, dos imigrantes lá, né, até, por exemplo, com o decreto que tu comentou, Sim. mais recente, que está tentando reduzir esse tipo de situação, sim, de aprovação. Olhando para a chegada dos imigrantes no século XIX, eles tiveram muitas vantagens em relação ao que nós teríamos hoje, né? Mesmo tanto quem vem da Itália ou quem vai para a Itália, as condições hoje são distintas em relação à questão da própria cidadania. No governo imperial, no início, com os alemães, houve uma tentativa de aumentar rapidamente o processo de naturalização, né? O imperador ele tinha preocupação dessa questão dos europeus aqui. Então, o processo tem uma lei de 1832 que encaminhava assim, essa ideia de, para poder ter uma vida política, tinha que ser naturalizado
no Brasil. Muitos dos nossos antepassados não seguiram essa lei, não se naturalizaram, porque eles se sentiam italianos. Tá? Eu acho que é isso que hoje não pode ser negado com essas mudanças na questão da legislação. Por outro lado, eu vejo que o italiano que veio para cá, ele não tinha realmente condições de retornar. Se nós olharmos hoje as pesquisas realizadas, muitos dos nossos descendentes sustentaram as famílias na Itália no período. Eles mandavam recursos sistematicamente, como os migrantes recentes fazem, né? De outras etnias, para suas famílias, porque tinham problemas em relação à questão do sustento. Foi um período que a Itália estava se transformando, deixando de ser uma economia agrária para ser uma economia urbano-industrial. Então, acho que da mesma forma eles até buscavam formas de trazer quem estava lá para cá, né? Sim, sim. E isso é muito interessante. Tem as cartas de Rossato, que a gente estuda lá na universidade, e o filho mais velho que vem, né, e a mãe fica, alguns irmãos vêm, outros, alguns parentes ficam, e ele escreve convidando para todos virem. E nessas cartas ele recomenda o que eles têm que trazer, que tipo de equipamentos, que tipo de sementes. E eles são tão orgulhosos de estarem aqui, que eles dizem assim, mãe, vem, que aqui até o rio é nosso. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que é muito interessante essa forma de olhar para a Vitória, de estarem aqui e de convencer os parentes de virem, né? Tem trabalhos muito interessantes sobre as cartas que mostram realmente isso, como é que eles viam essa terra, que era uma terra que não gelificava, que eles podiam plantar várias vezes ao ano, o que eles plantavam davam frutos, e que, além de sustentá-los, podiam também vender e ser uma forma de rentabilidade para sustentar a família, que era muito numerosa. Né? Então, eu diria que as condições da vinda deles é diferente da condição, por exemplo, dos nossos jovens, que a partir ali da última década do século XX começaram a ir com muita frequência para a Itália, porque a recepção não é igual. A recepção significa que eles têm que trabalhar muito, lutar, conseguir documentos, muitas vezes começar trabalhos que não são trabalhos muito reconhecidos, até chegar no momento em que muitos também vencem lá. Né? Então, acho que é importante ver essa capacidade de lidar com essas situações que foi criada e se manteve, eu diria, né, como algo bastante positivo. Acho que é muito importante dizer também que, apesar de tantas dificuldades quando os primeiros imigrantes vieram da Itália para cá, mas deu resultados, gerou frutos. Tanto é que houve novas imigrações daqui da Serra Gaúcha, por exemplo, para o oeste de Santa Catarina, o centro-oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, e hoje no Brasil inteiro tem. O próprio Paraná também está comemorando os 150 anos de imigração. Então, bem forte, né? Chegaram na Amazônia Legal, né? Então, essa é uma questão pequena em relação a essa mobilidade, né? Mas eu diria assim, onde eles chegaram, eles fizeram presença, marcaram presença, né? Sempre vinculados com a questão da terra, né? Principalmente, né? Eles dizem lente il sangue, tá no sangue, né? E sobre estar no sangue também voltando para o decreto, né, que está nos rodeando agora, eu vejo algumas falas que as pessoas comentam, né? Não, as pessoas fazem processo, mas nunca estiveram aqui, né? Mas quando a gente caminha por aqui, todos os italianos que estiveram por aqui, todos eles não ficaram surpresos em ter um pedacinho da Itália aqui, né? Porque os italianos que vieram, eles deixaram isso. Eles deixaram esse legado para as pessoas. Os descendentes continuaram esse legado, né? Hoje, o colega continua o legado deles, né, com a rádio. A prof continua estudando o que os italianos deixaram. Então, a gente talvez não consiga estar fisicamente, né, lá na Itália. Talvez todo mundo gostaria, né, de ir para lá, né? É um país fascinante, mas é vivo aqui a cultura daqueles que vieram antes de nós, né? Então não morreu o legado, a cultura.
Eu acho que talvez, como a prof disse, às vezes tem coisas aqui que lá não existe mais, né? Claro que lá muito se modernizou, né? Mas aqui a gente continua cultivando isso, né? E isso também é importante de considerar, né? Por isso que quando as pessoas vêm até mim, muita gente vem perguntar, né? Ai, como é que vocês estão se sentindo com isso? Como é que tá? A gente sabe que não é só uma questão de estar fisicamente, né? A cultura de um país, os hábitos, as coisas de família, né? Que passa de um para o outro, que é o que caracteriza uma cultura, né? Então, as pessoas estão inseridas, né? E quem busca a cidadania italiana também, que a gente falou, está buscando uma oportunidade, né? Num cenário totalmente diferente, né? Talvez naquela época, se o movimento fosse contrário, a sensação seria diferente, né? Mas hoje a gente tem profissionais para desenvolver boas atividades lá, a gente tem estudantes, né, prof, que estão lá para desenvolver trabalhos incríveis e que buscam o reconhecimento para oportunizar esses momentos, né? E essas trocas entre, né, Brasil e Itália são vivas, elas acontecem sempre, né? Eu acho que isso é muito, né? Tem uma troca muito rica do Brasil com a Itália. E justamente o que tu comentou antes, né? Da questão da Constituição. Sim. A cidadania nunca foi por território, então não seria necessário estar na Itália, mas o pertencimento pelo sangue. Isso Ainda existe aqui muito, né? Muito Sim. forte em questão cultural. Eu diria que o Brasil, ele dá oportunidade aos jovens um pouco diferente da Itália. Eu vejo, por exemplo, tendo feito o doutorado lá e depois também mantendo a cooperação internacional pela universidade, que com 40 e poucos anos, eles ainda não conseguem se instalar efetivamente com estabilidade, os jovens. Assim, você vai pegar o processo de formação. Então, eu vejo que no nosso país, quem tem formação, por exemplo, de nível superior, tem condições, muitas vezes, de se instalar, de ter trabalho, de ter empregos, e que nem necessariamente isso acontece lá, né? Então, no sentido mesmo de cargos qualificados, né? Sim. E eu diria que falta um pouco de reconhecimento por parte nossa das condições do nosso país, assim. E que quando os italianos vêm para cá, eles reconhecem, né, a riqueza, a natureza, o clima, né, a beleza Sim, o que também o do Brasil que tem no nosso país. Exatamente. Né? São distintos, mas tem muitos aspectos para serem reconhecidos, né? E eles ficam admirados por tantas coisas que a gente faz aqui hoje, sem querer, porque Sim, veio sim. de geração em geração. Eles ficam muito admirados porque nós falamos uma língua igual a deles, dos antepassados deles, que ainda hoje eles falam, né? E eles acham que não é assim, um país longe e tal, o Brasil, falando a nossa língua, eles ficam admirados por isso. E por tantas outras coisas, né? Eu acho que falta um pouco de conhecimento por parte deles do que é o nosso país, né? No fundo, os europeus, eles estudam muito a história deles, eles não estudam a história dos outros países. Nós não, nós estudamos a história de todos os países, né? Então a gente tem noções, por exemplo, da Europa, da América, da Ásia, e eles, quando chegam aqui, eles ficam surpresos com o nosso desenvolvimento, com as nossas capacidades. Eu vejo, assim, como eu já recebi muitos italianos ali na universidade, a surpresa de eles encontrarem questões que eles imaginavam que iam chegar numa floresta, assim, né? Ou assim, num mato, né? Num campo. E eu acho que isso é importante, assim, a gente poderia talvez até divulgar melhor as nossas condições econômicas. Os próprios imigrantes, quando chegaram, né, puderam aproveitar de muitas coisas que o Brasil já tinha e conectar, né, de certa forma, até que nem a questão de gastronomia, que muitas coisas eles utilizaram que tinha aqui, que são pratos que hoje não tem lá, nesse sentido também, né? Eu acho que assim, nós temos, como o nosso país é um continente, é difícil entender como não é homogêneo também, né? O tamanho, né, a altivez que o nosso país tem em relação à natureza. Mas, por exemplo, quando a gente vai ao Rio de Janeiro, na parte histórica, a gente vê
como o próprio Império, depois que o Dom João VI veio para o Brasil, tem assim coleções, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, o Paço Imperial, as obras de arte, toda a questão da Quinta da Boa Vista, como vivia o Império, como ele foi instalado, e depois como a República se instalou. E a gente vê que as pessoas aqui mesmo não conhecem isso. Então, falta um pouco assim, de uma solidez na história para poder valorizar, né, aquilo que faz parte da nossa cultura. A riqueza, né, da diversidade. E nesse ponto a gente vê muito pessoas de outros estados que são totalmente diferentes, assim, os modos de cada um, a comida, né, a gastronomia é diferente e tal. E eles interessados, pessoal do lado do Nordeste, João Pessoa, teve ontem também, pessoas assim que estão fazendo curso de italiano. Olha só. Como é um curso online, é fácil, né? Não precisa sair de casa. E eles estão fazendo, e gostam, e querem aprender. E se divertem. Querem aprender, e se divertem. É bem interessante, sim, né? Essas coisas também. Então, sinal que alguma coisa de bom aí, de gostoso, assim, da língua tem, né? Sem Com dúvida. certeza. E tem muita gente que escuta rádio também fora daqui? Tem, lá na Itália, muitos. E tem uns lá que é de carteirinha, sabe? Todo domingo, aqui a gente diz, vai bater o ponto na hora de entrar numa fábrica para trabalhar lá, eles batem o ponto para assistir. E já aconteceu assim, de 20 e poucos italianos assistindo o programa ao mesmo tempo. Aí, né? E eles gostam muito justamente até por causa da língua, pelas músicas, as músicas que são aquelas que eles trouxeram de lá, aquelas músicas que é uma coisa bonita. Eles vieram para cá, tinha rios. Então tinha uma montanha aqui, uma família estava aqui e plantava. Tinha o rio lá, descia tal. Daí em cima outra lavoura, roça, né, vamos dizer assim. Sim. Uhum. E lá, o que faziam? Uma família estava lá, enquanto trabalhava, cantava. Aí eles cantavam um verso de uma música, aí quando eles terminavam, os outros do outro lado do rio, em cima do morro, cantavam. Muito acontecia disso, né? Olha que coisa bonita, trabalhar se divertindo. Ou se divertir trabalhando também. Sem dúvida. Mas enfim... Tem tudo isso também. E as músicas também tu mantém vivos na rádio, assim? Sim, as músicas todas aí. Por exemplo, eu tenho um programa no domingo de manhã que se chama Le Voci d'Oro, As Vozes de Ouro. Por quê? Porque as pessoas, quando vieram de lá para cá, já cantavam. Alguns de lá pode ser que tivessem um conhecimento em música, mas a grande maioria só cantava só de... cantar no chuveiro, né? O famoso. Exatamente. Então eles aprenderam a cantar desse jeito e eu acho que são vozes de ouro mesmo, porque não tem um professor, não tem um maestro que ensina, com raras exceções, né? Então, aqueles corais originais, né, de cantar só aquelas músicas antigas e tal. Mas na rádio a gente roda músicas... Roda é modo de dizer, né? Porque hoje em dia... Não sei. Pode ser desenho. Mas as canções que a gente põe lá, tem muitas da Itália também, não aquelas folclóricas que a gente conhece aqui, tipo Massolini di Fiori, América e assim por diante. Não, tem outras de lá também para não ficar uma mesmice sempre, né? Sim. E o pessoal gosta bastante, e aí pedem músicas, eu quero ouvir tal música que eu gosto, porque minha mãe gostava e tal. Essas coisas assim, é muito legal interagir com o pessoal, assim, sabe? Eu acho que essas memórias são também esse contato familiar, né? O que mantém vivo, que nos faz comemorar até hoje, celebrar a imigração, né? Sim, mas às vezes também, olha como acontece, né? Às vezes em alguma pessoa que a gente encontra, que conversa em algum evento e tal, daí um pouquinho, mano, o senhor é aquele que domingo assiste... Sim, são próprio meu, cara italiano, lá daí um pouco ele aparece aqui em Caxias e a gente conversa com ele. Ele se conheceu lá pelas redes sociais, pela internet, e depois tem a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Muito legal também, é muito gratificante. Eu acho que para a gente encerrar, né, trazendo todo esse contexto, tudo isso que a gente conversou, desde a chegada, da saída dos imigrantes lá da Itália, para esses 150 anos, a gente vê que o legado se mantém muito forte. A gente vê que tem muitas pessoas que ainda buscam o contato vivo com as suas raízes, né? E muitas pessoas buscam isso pelo reconhecimento da cidadania, como a gente estava falando. Eu queria que tu deixasse um recado, então, Angélica, para a gente finalizar, para as pessoas que ainda buscam, né, o reconhecimento da cidadania e que agora, com essas mudanças, com essas tentativas de alteração de leis e modificações em geral, o que elas podem
esperar, não em relação à legislação, né? Mas em relação a esse contato mesmo, esse contato com as raízes, né? Sim. Eu queria dizer para as pessoas que elas não devem desistir, é um direito constitucional de todos, né? De todos que descendem de um italiano. Você tem o direito de reconhecer a tua história, conhecer o teu passado, né? Sempre que você se conecta com os teus antepassados, muita coisa na tua vida faz muito mais sentido, né? E se você quer reconhecer tua cidadania italiana, você pode contar com a Nostrali. A gente está fazendo todos os esforços necessários para que todos os cidadãos que têm esse direito consigam ter ele reconhecido, né? Não desistam de conhecer a cultura de vocês, de entender melhor as suas origens, que depois que você se aproxima de tudo que você é, de tudo que você já teve contato, mesmo sem ter nascido, muita coisa que tu faz hoje faz sentido. Então, vocês podem contar com a Nostrali. Eu queria, então, agradecer, né, a presença de vocês. A gente vai encerrando esse episódio. Muito obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês, né, que é muito grande, é muito importante para nós. Acho que, como vocês falaram já ao longo do episódio inteiro, a história ela não pode ser apagada e ela é muito importante para a gente, inclusive, ver para onde nós vamos, né? Então, de novo, obrigado pela presença. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço aí a oportunidade de... Não é muito conhecimento, como você fala, é um pouquinho só, mas é aquele pouquinho que a gente aprendeu e de levar adiante. E quem gosta disso e quem tem no sangue isso, vão aprender, né? Vamos falar, não vamos esquecer isso aí, porque se nós esquecermos isso, ficaremos sem história nenhuma para contar mais adiante. Alguém não vai conseguir contar a história, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, parabéns para a Nostrali, que está fazendo um belíssimo trabalho aí também, nesse momento um pouco difícil, mas que tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Queria agradecer esse momento. Acho que é importante ter espaços como esse para relembrar situações que os nossos antepassados passaram, que nós passamos, deixar para os nossos filhos, né, essas mensagens. E um aspecto importante, né? A história ela está ali, mas a memória ela é dinâmica, né? E a memória ela precisa sempre ser refrescada. Então, parabéns por esse programa. Acho que ele ajuda, né, a buscar essas conexões que aconteceram com os italianos e com os brasileiros. Sem dúvida. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. E eu tenho certeza que o nosso público vai adorar esse conteúdo único sobre os 150 anos da imigração no Rio Grande do Sul. Para quem não quiser perder nenhuma dica, curiosidade e até mais informações sobre o contexto histórico, né, sobre imigração, pode seguir a Nostrali em todas as redes sociais, pelo @Nostrali Cidadania Italiana. E, claro, para aqueles que querem saber mais sobre a Nostrali e como a gente pode ajudar no processo de reconhecimento da cidadania, só acessar o site nostrali.com.br. Obrigada e até o próximo episódio.